na hora da gente começar aqui, tá bom? Gente, primeiro momento, falar para vocês sobre a questão das duplas, né? Conforme eu tinha avisado para os alunos que foram ontem para a aula, né, o nosso TCC ele vai ser adiantado, né? Não sei se tem algum aluno aqui que não tenha ido ontem, vou só recapitular aqui para vocês. A gente está com um problema, né, de falta de professores e aí, como a gente está atendendo ao Equatorial durante a manhã, né, e essas duas últimas matérias que faltam para vocês são muito importantes, a gente vai adiantar o nosso TCC, que a gente consegue trabalhar de maneira mais remota, né? E também consegue dividir os trabalhos entre os professores, as orientações entre os professores, né? E aí não para o curso, não prejudica vocês quanto ao andamento e continua a data de término marcada para 24 de janeiro do ano que vem, certo? Então, para quem não foi ontem, foi conversado isso. Imagino que os colegas já devem ter repassado para vocês, mas só para reforçar, né, que a nossa unidade curricular está começando hoje, certo? Ou seja, vamos fazer de tudo aí para não ficar pendente no TCC, pessoal. Vou montar ainda, como eu disse para vocês ontem, nosso cronograma, certo? E hoje eu basicamente vou passar para vocês o que eu vou querer no pré-projeto, que vai ser apresentado nessa sexta-feira, certo? Também em modelo remoto, mais ou menos como nós fizemos na sexta-feira passada, né? Só que eu vou colocar aqui os itens que eu vou querer que vocês apresentem para eu ver, né, se a ideia de vocês é válida ali para aplicação de um TCC, tá bom? Em primeiro momento, gente, eu mandei lá no grupo um link onde quando vocês clicarem no link vai ter aí a pergunta lá para vocês, né? Escreva o seu nome e o nome da sua dupla. Pelo que eu pude ver, ao todo nós somos 18 alunos, né? Eu olhei lá no grupo, tem 19 pessoas lá no grupo. Comigo são 19, então quer dizer que vocês são 18, né? Ou seja, nós temos um total de 9 duplas, né? 9 duplas para fazerem o TCC. E também tem aquela questão, né? Vocês podem sempre optar por fazer sozinhos, certo? Então, se falar assim, professor, eu não quero fazer em dupla, eu quero fazer só, você também tem esse direito, caso queira. Mas se quiser, né, também tem o direito de fazer em dupla. Essas são as únicas duas opções para vocês estarem fazendo o TCC, tá bom? Já peguei os arquivos, os modelos de como deve ser feito, tudo certinho. A gente vai seguir as normas da ABNT para fazer os nossos trabalhos, né? E em primeiro momento, vocês vão fazer essa devolutiva lá para mim, só para eu saber, né, de fato quem são essas duplas, certo? Para amanhã já eu mandar a ordem de apresentação do pré-projeto de vocês, tá? Professor, que pré-projeto é esse? Já vou explicar aqui para vocês agora, tá? Vou abrir aqui o PowerPoint em tempo real para eu mostrar para vocês quais são os itens que eu vou querer. Deixa eu só abrir aqui, eu já espelho a tela aqui para vocês. Só para confirmar, vocês estão vendo aí a tela do computador, certo? Pessoal? Sim, estamos vendo. Sim, professor. Tá, ok. Sim, positivo. Certo. Então, pessoal, eu vou abrir aqui o slide em branco, né? E aí eu vou colocando os itens que vocês vão colocar no trabalho de vocês, certo? Em primeiro momento, pessoal, você vai adicionar aqui o seu título, o título do seu trabalho, a ideia que você está pretendendo defender como trabalho de conclusão de curso. Como eu falei ontem, gente, tem que ser alguma coisa relacionado com o curso de automação.
dentro de todas as áreas que vocês trabalharam até agora, né? A gente foi até circuitos microcontrolados, já viram acionamentos, né? Já viram várias coisas que vocês podem usar como temas para fazer TCC. Professor, posso fazer na área de gestão? Pode, sem problema algum. Tem vários problemas de gestão nessa área. Se você quiser fazer algo que seja só envolvendo gestão, não seja nada prático, fica a seu critério. Eu vou dar um exemplo aqui de um TCC que eu acharia interessante, né, que daria para desenvolver até no nível superior. Né? Então, em primeiro momento, o título. Então, desenvolvimento de um aeromodelo utilizando microcontroladores. O que seria esse equipamento? Né? Um aeromodelo, pessoal, é aqueles aviões em miniatura que eles funcionam igualzinho um avião comum, né? Só que em miniatura. Então, você tem que trabalhar com programação dos motores, né? Os servos motores. Tem que trabalhar com a questão do controle por infravermelho para poder comandar, né? Então seria um desenvolvimento de uma atividade de automação, né? Apesar de ser recreativa, né? Para fins recreativos, digamos assim, os aeromodelos eles têm muita automação por trás, né? E é algo que eu acho bem interessante. Né? Inclusive estava pensando em desenvolver na matéria lá de projeto de automação com vocês. Né? Então, primeiro momento vocês vão escolher o tema, né? Desenvolvimento, né? Esse aqui é o meu tema, de um aeromodelo utilizando microcontroladores. Aí, no caso, eu poderia utilizar qualquer que seja dos microcontroladores. Na linha de baixo, pessoal, vai o seu nome. Só um minuto aqui, alguém pediu para... Peraí. É uma pergunta, sim? Boa noite, professor. Boa noite. Só uma dúvida que eu estava tendo aqui, né, na escolha do tema aí. Eu tenho que criar algo ou eu posso falar vamos lá, de alguma coisa que já existe? Tipo assim, não desenvolver, mas falar sobre um tema que existe, entendeu? Tipo, vamos dizer que eu quero falar de fibra ótica. Meu TCC vai ser sobre fibra ótica. Eu vou falar de como funciona, é assim, assim, assado, foi desenvolvido desse jeito. Exatamente. O TCC, gente, ele é um trabalho, né, de conclusão. Ele não é uma tese. Uma tese, como eu falei ontem, que é quando você tem que desenvolver algo inédito, algo que ninguém nunca fez, né, que é para obter o título de doutor, né? Então, TCC e dissertação, por exemplo, que é o que você apresenta para obter o título de mestre, são coisas que não precisam ser inéditas, né? Você pode desenvolver algo ali voltado para, né, algo que já exista. Só que, com certeza, alguém já fez um TCC, né, no nível técnico sobre fibra ótica. O que é que não pode acontecer? O seu trabalho está exatamente igual ao de uma outra pessoa. Você tem que reescrever com as suas palavras, né, usando as suas referências, usando todos os seus apontamentos. Enfim, você tem que, né, discorrer ali da sua forma. O seu trabalho, sim, tem que ser original, tem que ser único, mas não precisa ser um tema que ninguém nunca tenha trabalhado, entendeu? Você pode trabalhar qualquer tema dentro da sua área de atuação. Entendeu, Danilo? Entendi, ok, obrigado. Beleza. Se tiver algum subtítulo, pessoal, se for um estudo de caso, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você vai colocar, né, subtítulo, se houver. Se não houver, não precisa colocar subtítulo, tá bom? Abaixo do subtítulo, se tiver subtítulo, aí você vai colocar o seu nome, né, e o nome do colega. E professor, só dá um tempo, assim que o senhor finalizar, pra gente só tirar o print, que aí facilita pra gente também. Eu vou mandar o PowerPoint para vocês lá no grupo, tá? Beleza. Aí não precisa Melhor nem ainda, fechou. vocês tirarem o print, tá bom? Certo, gente. Então, esse slide de sexta-feira que vocês vão apresentar, ele não vai ter muita coisa, mas ele vai ser importante, né? Vai ser aquele menos é mais, digamos assim. Bom?
Então, gente, a primeira coisa que você vai colocar é uma introdução, né? O que seria introduzir algo, né? Você vai apresentar a ideia ali do que você está tratando. Por exemplo, eu vou falar sobre aeromodelos, né? Então, o que eu preciso definir na minha introdução? Deixa eu ver aqui se alguém querendo entrar. Tem alguém querendo entrar ou é alguém querendo falar, gente? Eu acho que não é nenhum dos dois, você tá de boa. Tá, acho que alguém levantou a mão aqui e depois abaixou. Tá. Então, o que é importante aqui no meu trabalho? É os aeromodelos, né, e os microcontroladores. O meu trabalho ele vai girar em torno disso, não é verdade? Então, o que precisa ter na minha introdução? Definição de aeromodelo, né? O que é um aeromodelo? E também de microcontrolador. E eu também preciso definir qual modelo eu vou fazer, né? Qual será o modelo do avião. E também preciso definir qual microcontrolador eu vou usar. Se vai ser Arduino, né? Se vai ser algum outro. Que tinham outros lá que a gente poderia trabalhar. Inclusive, vocês podem, pessoal, no TCC de vocês, utilizarem outros módulos que tem lá no laboratório que eu tinha mostrado para vocês. Não precisa, né, ficar sempre no Arduino. Aí vocês podem ter novos desafios, né? Voltando, pensando nesse sentido, né? E aí você vai, né, apesar de falar uma definição, você vai falar ali o que é, né? O que são aeromodelos, né? Depois, pessoal, você vai contextualizar a aplicação. O que seria isso? Você vai discorrer sobre, né, os benefícios, práticas e uso dos insumos do seu trabalho. Os insumos são os materiais. Então, no que os aeromodelos e os microcontroladores contribuem, né, para o curso de automação? O que você aprende com isso? Para que ele vai agregar valor ali, né, no seu trabalho? Você vai meio que defender você vai defender o seu trabalho, certo? Você vai dizer por que ele é importante dentro do ramo da automação, certo? E além disso, você vai citar quais tipos existem e vai abordar, né, outros trabalhos que tiveram sucesso. Então, o que você pode olhar para fazer isso, gente? Artigos, livros e notícias. Esqueça, por enquanto, ChatGPT, não usar IA, inteligência artificial, e sites sem referência. Ou seja, gente, não me vem com um Wikipédia lá na referência do trabalho, não. Beleza? E eu vou ensinar para vocês como que vocês pesquisam artigos sobre os temas que vocês vão trabalhar. Então, na introdução, você vai descrever isso aqui, gente, em tópicos. Tá? Não é para fazer 300 slides na introdução, não. Eu quero um slide só para a introdução. Você vai botar os tópicos aqui e você vai abordar, né? Você vai falar ali sobre aquilo ali, certo? Só que sem colocar um slide para cada coisa. Você vai colocar lá definição e você vai falar a definição sozinho, certo? Vai ser limitado os slides ali a 5 slides apenas. Depois, pessoal, você vai falar sobre os seus objetivos. Ou melhor, antes dos objetivos, você vai colocar a justificativa. Então, o que seria a justificativa? Justificativa, gente, é quando você coloca ali, né,
uma situação problema para que você esteja executando aquele trabalho. Exemplo, no caso do aeromodelo, por ser uma atividade recreativa, né, a justificativa ela fica meio, digamos que, supérflua, mas, né, pode ser observado. Por quê? O que é que você pode abordar? Por exemplo, né, os alunos de automação necessitam de habilidades na área técnica, de programação, tanto em hardware como software. Ou seja, os alunos de automação eles precisam desenvolver habilidades tanto de programação, ou seja, o software, desenvolver o software, quanto também de hardware, ou seja, montar estruturas. Então, o aluno ele tem que ser completo, ele tem que fazer a montagem do avião, fazer a montagem dos circuitos elétricos. Então, o objetivo em si, gente, não é montar um avião, é montar o circuito certo de um avião, ok? Então, visando o desenvolvimento dessas habilidades, a confecção de um aeromodelo é totalmente viável mediante o processo de aprendizagem. Então, basicamente, o que é que eu disse aqui, gente? Eu justifiquei que eu vou fazer um avião porque eu quero que os alunos do técnico desenvolvam habilidades de software e de hardware. Eu quero que eles saibam montar o circuito do avião, que não é fácil de montar, é bem difícil. E eu quero que eles também aprendam a fazer, né, a programação do hardware. Ou seja, o avião ele vai funcionar com vários servos motores, vai funcionar com um motor para que ele consiga voar, vai ter que ter um controle infravermelho, e aí vocês vão ter que desenvolver todas essas habilidades que norteiam isso. Então, o que é que eu estou justificando? Eu estou justificando que, ao final do processo, os alunos poderão contar com o conhecimento necessário ou dos trabalhos mais complexos. Ou seja, gente, eu baseei a minha justificativa aqui toda no princípio, né, que vocês teriam habilidades desenvolvidas para trabalhar em outros aspectos, entendeu? Tipo, ó, tô fazendo um aeromodelo aqui agora, mas aí daqui uns dias, quem sabe ele não pode fazer o acionamento de um braço mecânico que faz alguma coisa lá na indústria, entende o ponto de vista? Para onde eu fui, entenderam? Por exemplo, também, digamos que você vá fazer, né, um projeto com sensor de gás. Então, qual é a sua justificativa? Aí você vai apresentar lá o seguinte, vai falar assim, que na indústria temos áreas controladas que necessitam de monitoramento. E aí, o desenvolvimento desse dispositivo aqui pode ajudar, né, na prevenção de acidentes, uma vez que os funcionários trabalham em situação de risco e o dispositivo é de baixo custo. A justificativa, gente, você vai defender por que você escolheu aquele tema ali, por que ele é útil. Ele vai servir para quê, afinal, entendeu? Então, você tem que fazer um trabalho que ele tenha alguma utilidade para a sociedade. Se ele não tiver utilidade nenhuma, ele não serve, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai pensar quando você for fazer a escolha do seu tema é no que esse trabalho vai ajudar, né, na humanidade. Esse trabalho vai servir para quê? Vai resolver alguma coisa? Vai. Então, serve. Beleza? Depois da justificativa, gente, vai ter os objetivos. O que são os objetivos? Nós temos dois tipos de objetivos. Nós temos os objetivos... Temos o objetivo geral, na verdade, porque ele é só um.
tá bom? Ou melhor, nós temos os objetivos específicos, né? E temos os objetivos gerais. Espera aí, tem uma notificação. Pode falar, Danilo. Ô, professor, só uma dúvida aqui. Na questão da justificativa ali. Vamos dizer que eu não vou fazer projeto desse modelo aí, mas eu vou falar sobre vamos dizer que eu vou falar sobre protocolo de comunicação. No caso, em justificativa ali, vou falar o quão ele é importante no caso. Protocolo de comunicação são importantes, no caso, vamos dizer, para redes de computadores, entendeu? É isso aí, então, mais ou menos? Sim, exatamente. Se você for escolher um protocolo de rede, você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a importância daquele protocolo nos processos de hoje em dia. Todos os protocolos eles são utilizados para alguma coisa muito importante por trás. Né? Então, por exemplo, tem protocolo que é usado para configurar IHM, tem protocolo que é usado para transportar dados, e aí você vai falar sobre a importância desses protocolos. Entendeu? Entendi. Eu posso falar de um protocolo específico, no caso, né? Que eu estou imaginando que um protocolo Pode. específico. No caso, não, beleza, entendi. Outra coisa, professor, questão de plágio, só para tirar uma dúvida aqui minha, questão de plágio. No caso, eu não posso copiar exatamente o que está num artigo, mas eu posso me inspirar num artigo que está ali, né? Eu li um artigo e tal. Exatamente. Todas essas coisas eu vou explicar para vocês quando eu for passar o modelo do TCC, tá bom? Por enquanto a gente não, até a sexta a gente não precisa se preocupar com isso, mas as citações elas podem ser diretas ou indiretas. Citação direta é quando você pega na íntegra o que a pessoa escreveu. Só que é limitado, você pode pegar até 10 linhas ali no máximo e é uma citação totalmente específica ali, que a fonte tem que ser diferente, o tamanho também, o recuo, né? Agora, uma citação indireta, mesmo quando você lê alguma coisa e você escreve com base no que você leu, você ainda assim precisa citar ali de onde você pegou, entendeu? Porque em tese você está reescrevendo com outras palavras ou uma coisa que alguém disse, entendeu? Entendi sim. Beleza, obrigado. Certo, vamos continuar, gente. Então, vamos lá, gente. Os objetivos, eles podem ser o geral, né, e o específico. O objetivo geral, gente, é o meu objetivo, digamos que supremo, é onde eu quero chegar, né? Então, qual é o meu objetivo geral? Nesse caso aqui do meu exemplo do aeromodelo. Então, o meu objetivo principal, né, é construir um aeromodelo utilizando microcontrolador aprimorando os conhecimentos em programação e montagem de hardware dos alunos. Então, qual que é o meu objetivo? Primeiro, é construir o avião. Depois, é que os alunos desenvolvam, né, capacidades voltadas para a montagem, que seria o hardware, e também para a programação. Então, eu quero que eles saibam montar circuito e eu quero que eles saibam, né, fazer a programação e eu quero o avião pronto no final, né? Já os objetivos específicos, gente, eles são metas. Pode ser como metas. Então, os objetivos específicos, eles vão levantar ali todas as etapas do processo, né? Então, em primeiro momento, o que é que a gente sempre faz quando a gente vai desenvolver alguma coisa nova? A gente pesquisa sobre aquilo, né? Então, o meu primeiro objetivo seria realizar um levantamento teórico. Ou seja, eu vou pesquisar como é que programa, como é que faz a montagem, né? Depois, desenvolver um código que atenda os critérios. Deixa eu ver aqui, acho que alguém pediu para entrar.
Desenvolver um código que atenda aos critérios. Depois, pessoal, realizar a montagem ou montagem dos circuitos que formam um aeromodelo. No mais, são isso, né? Realizar um levantamento teórico, você vai pesquisar sobre, vai desenvolver o código que atenda aos critérios, né? E vai fazer a montagem dos circuitos que formam o aeromodelo, certo? Aqui também pode colocar, né? Contribuir com a aprendizagem em sistemas de automação. Ok? Então, os objetivos específicos, gente, eles são as metas que você quer alcançar durante o seu trabalho. Então, começa sempre por realizar o levantamento teórico, porque se você não souber nada sobre aquilo, você tem que estudar sobre aquilo, né? Então, você vai buscar o quê? Vai buscar fontes, certo? Por último, gente, eu quero que vocês coloquem as referências. Vocês vão listar para mim pelo menos 5 artigos na área de atuação do tema escolhido. E eu quero essas referências citadas conforme a BNT. Agora eu vou ensinar para vocês uma coisinha mágica aqui. Por quê, gente? Referência bibliográfica, principalmente como eu venho observando os relatórios de vocês, ela não é daquela maneira que vocês colocam lá, coloca só o link do negócio lá, ou então cita o nome do site. Não é assim que funciona. Tem uma série de coisas que você precisa colocar, né, para que a sua referência seja validada. Então, ó, gente, esses são os 5 slides que vocês vão usar, certo? Eu quero esses 5 slides em sequência. Aí a cor do slide, o design do slide é com vocês. Vocês escolhem aí o que vocês quiserem. Tá, como que faz? Ó, gente, vocês vão abrir aqui o Google, certo? E vão digitar bem aqui, ó, Google Acadêmico. Aí vão clicar aqui nesse primeiro, né, campo, Google Acadêmico. Entrou no Google Acadêmico. Esse Google aqui, digamos que seja um Google decente, onde você pode pesquisar as coisas que você vai encontrar, informações acadêmicas, né? Tanto é que você pode ver ali, ó, qualquer idioma, ele vai te mostrar artigos em qualquer idioma. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado, vai além. Eles só aceitam arquivos em inglês, entendeu? Porque eles têm para eles que os arquivos, né, os artigos que são publicados lá fora, eles são melhores que os artigos que são publicados aqui no Brasil. Mas vocês podem utilizar os arquivos aqui do Brasil. Inclusive, eu vou marcar aqui como pesquisar apenas em português, né? Vou colocar aqui, gente, por exemplo, aeromodelo, né, que é o tema que eu escolhi. E vou pesquisar. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa nesse sentido. Vou colocar ela modelo com Arduino, que ficou muito genérico aqui. Parece que não tem nenhum artigo. Deixa eu ver. É um bom tema para trabalhar, já que não tem nenhum artigo. Vou pesquisar em qualquer idioma, quem sabe a gente não acha. Espera aí. Construção de aero. E, professor, esse trabalho é para entregar nessa sexta ou na outra? Nessa sexta. Vocês vão ter amanhã para desenvolver isso. Professor? Tá, esse primeiro artigo aqui, como que acontece? Gente, vocês vão pesquisar aqui o tema proposto de vocês, né? Vou pegar aqui esse primeiro... Vixe, esse aqui não tem.
Poxa vida. Pera aí, deixa eu ver se tem mais algum que dê pra... Deixa eu ver... Vou ver aqui, Arduino. Vou ver esse daqui. Ó, por exemplo, quando for livro, ele vai mostrar livro ali, né? E quando for artigo, ele vai mostrar artigo, certo? Deixa eu ver se tem algum artigo aqui. Para o tema, gente, quanto mais vocês detalharem, mais chances vocês têm de encontrar. Deixa eu ver aqui se ele tem a qualquer momento. Deixa eu ver em qualquer idioma. Programação. Pera aí. 135. Bora ver se eu encontro algum artigo. Eu quero algum artigo. Olha só aqui, por exemplo, estudo de sensor de qualidade do ar, MQ-135, acoplado a uma estação meteorológica. Isso aqui vai ser um artigo. Tá, entrei aqui, ele vai entrar na área, né, do site do artigo, né? Lembrando que todos esses artigos eles vão ser confiáveis. No caso, isso aqui é um artigo do IFSP, né? Instituto Federal de São Paulo, né? Beleza, aí olha só, gente, um artigo, ele tem esse formato aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um trabalho. Olha só que interessante, eles estão utilizando, no caso desse artigo, por exemplo, a placa SP8266, que é um tipo de placa que tem lá no laboratório que vocês podem usar, ao invés de usar o Arduino, que ela faz o mesmo trabalho do Arduino. Então, ó, ele fez aqui um trabalho utilizando aqueles sensores que vocês estavam usando. Aí veja aqui como são feitas as referências. Tá vendo que são várias informações, né? E tem uma maneira lógica de você citar. Por exemplo, Bertoletti é o sobrenome do autor e Pedro é o nome do autor. E aqui está o tema do trabalho dessa pessoa, né? É envio de dados de temperatura e umidade relativa do ar para o sensor ESP8266. Aí, se for um arquivo eletrônico, você tem que colocar o site de onde você tirou e também a data do acesso. Isso aqui para quando você pega um artigo na internet. Quando você pega um livro, já são outras regras de citação. Mas enfim, gente, é bem tranquilo. Pelo visto, não tem nenhum trabalho acadêmico sobre construção de um aeromodelo, por isso que eu não achei fácil. Agora, por exemplo, sobre o sensor de gás, a gente já viu que já tem vários. Ou seja, vocês vão procurar artigos. Eu quero pelo menos 5 artigos na área que vocês escolherem. Como que faz para citar o artigo? Tá vendo aqui essas aspinhas aqui, ó? Tá vendo? Você vai clicar e ele vai abrir aqui, ó. E aí tem várias formas de citar. A forma correta de citar é essa daqui, NBR 6023. Aí você só vem aqui, ó, copia, vai lá e cola. Para colar igualzinho, cola mantendo a formatação original. Aí ele vai colar certinho. Aí você só observa que geralmente o trabalho tem que ser colocado em negrito, o nome do trabalho. Aí você vai vir aqui e vai colocar o proposta, né, do modelo utilizando tal. Aí você vem e coloca ele em negrito. Como nós colocamos na internet, nós pegamos da internet, aí tem que colocar disponível em. Aí vai abrir aqui as chaves, ou melhor, o sinal aqui de maior, menor. Depois, ó, você copia o link, né, o endereço do link e cola. Depois você vem aqui e fecha o sinal. Aí ele vai ficar desse jeito aí, ó. Aí vai colocar acesso em 2 pontos. Hoje é 25/9/2024.
Então eu quero 5 referências sobre o tema que você escolher, desse jeitinho aqui. Porque eu imagino que todos vão pegar artigos na internet, que hoje em dia é muito difícil você pegar informação em livro, né? Fica até difícil para a gente poder pegar. Mas se você, por exemplo, pega o livro do Senai, né? Aí você vai citar o livro do Senai, lá vai ter todas as informações para você colocar. Então quem escreveu aquele artigo ali que eu acabei de abrir para vocês foi a Jéssica Rayane Gomes de Oliveira, né? E quando tem et al, é porque foi mais de uma pessoa que escreveu. Aí para citação coloca só uma. Então, gente, eu vou querer essas informações aqui. Além disso, as regras. Tempo máximo de 10 minutos. Mínimo de 5 minutos. Não exceder, gente. Não excede o tempo, porque são 9 duplas, tá? E utilizar a sequência de slides exatamente como foi mostrado na aula. Ou seja, primeira página vai colocar tema, subtítulo, nome da dupla, depois vai para a introdução, depois vai para a justificativa, depois para os objetivos, depois para as referências. O seu trabalho tem que ter 5 slides. Não pode ter 6, não pode ter 7, não pode ter... Tem que ter 5 slides exatamente. Certo? Tem alguém aí que esteja com alguma dúvida? Que tá alguém com o microfone aberto? Professor, escrever também para o senhor? Oi? Eu posso escrever um livro para o senhor também? Não entendi. Eu estou falando que eu posso escrever um livro para o senhor. Ao respeito, Daniel. Brincadeira, gente. Brincadeira. Para publicar um livro dá muito trabalho, viu? Geralmente a gente publica capítulos de livro, Daniel. Aí junta vários professores, né? Vários estudantes do mestrado. Faz juntos os capítulos e aí publica um livro. Não é tão fácil não publicar um livro. As editoras não aceitam, né? Tem que ser bem elaborado. Certo, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Pelo momento ainda não. Acho que ficou bem claro, né? O que eu quero para sexta-feira, né? Isso Gente, é e aí... solo, isso é dupla, isso É dupla, ué. Entendeu? É a dupla do TCC que vai apresentar. Aí vocês podem dividir aí como entenderem, né? Os 5 slides, né? Para poder fazer a apresentação. Certo? Um fica com a introdução, outro fica com o objetivo, outro fica com a justificativa. Entendeu? Aí vocês que decidem aí o que vocês vão fazer. Eu já sei qual é a minha dupla. Oi? Eu já sei qual é a minha dupla. Ô Felipe. Oi. Tô vendo, vai estar sendo dividido em várias etapas o TCC? Sim, no caso, sexta-feira são os pré-projetos. Né? Quando eu definir que todos estão com tema que dá para fazer um trabalho, né? Quando for na semana que vem, a gente já vai começar, eu vou passar para vocês quais são os tópicos do TCC. E aí, semanalmente, vocês vão ter metas. Então, por exemplo, até na sexta-feira vocês têm que entregar o referencial, mais introdução, objetivos e tal. Entendeu? Então, semanalmente, até o prazo de acabar, a gente vai ter um prazo para vocês fazerem e para a gente corrigir. Tá? Então, vocês produzem, a gente corrige. Aí, todo mundo finalizou, aí vai ter os prazos para finalizar. Aí vocês têm que seguir os prazos e a gente vai passando. Até a gente ter todos os tópicos obrigatórios no TCC. Aí esses tópicos eu vou passar para vocês a partir de semana que vem, quando todos já estiverem com os seus temas. Tá, certo? Porque eu não passaria já tudo já de uma vez? Aí já definiria
o que vai ser entregue para sexta agora, o que vai ser entregue na outra Não, moço, muita sexta. informação. Sim, mas já foi passado o que Não vocês é isso. precisam entregar na sexta. Já passei. É o Isso, pré-projeto. mas já deixaria para dar outra semana também, porque se não chega aí na sexta, nós entrega. Aí sábado e domingo, se nós estiver disponível, o pessoal já vai estudando o que vai ser o para outra semana e nós vamos ganhando tempo, para não ficar muito apertado para nós. Não vai ficar apertado, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso, porque o TCC no técnico ele não tem a mesma demanda igual o TCC no nível superior, por exemplo. Vocês vão ter prazos Para quem tranquilos. para quem é expert é bom, mas para quem está aqui ainda começando. Eu vou montar um bom cronograma para vocês, pessoal. Não se preocupem quanto a isso, tá bom? Em primeiro momento, eu quero que todo mundo saia com um tema até a sexta-feira, tá bom? E aí depois a gente já vai ajeitando. Semana que vem, até sexta-feira, já é para a gente estar pelo menos com 30% do trabalho feito, né? Que são as metas que a gente vai ter para finalizar daqui 3 semanas. A minha ideia é que a gente finalize em 3 semanas e na quarta semana a gente só dê os ajustes finais, né? Faça a leitura, monte o slide para poder apresentar, né? Que a gente já vai marcar as bancas, tudo certinho para poder apresentar. O colega está com a mão levantada aí, pode falar. Professor, cheguei agora, só tem como o senhor resumir qual foi o resultado da peça aí? Não, basicamente vocês vão fazer uma apresentação de pré-projeto, né? Eu fiz a gravação aqui da aula, vou disponibilizar para você, né? Aí você assiste lá, né, tudo que foi falado. E também eu fiz um modelo do slide que vai ser proposto. Vocês têm que seguir o modelo exatamente como é, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem que seguir o slide lá que eu mandei com as coisas que vocês vão precisar. Também tem que escolher a dupla e preencher o link lá do grupo, né? Então, gente, não esqueça. Agora, né, tá dando 9 horas, né? Até 10 horas eu quero que todo mundo faça isso. Coloque lá no formulário o seu nome e o nome da dupla. Estou vendo aqui que tem 16 alunos, então faltou 2 alunos, certo? Quem for a dupla desses 2 alunos que faltou, por favor, colocar o nome deles lá como sua dupla, para eu saber quais são as duplas, tá bom? E aí, amanhã, pessoal, vai ficar basicamente para vocês desenvolverem e escolherem esse tema. Vocês podem me acionar no horário da aula, eu vou ficar disponível para perguntar coisas. Professor, o que você acha desse tema? O que você acha? Acha tranquilo? Acha um tema bom para trabalhar? Amanhã eu vou dar esse tipo de orientação para vocês. Então, no horário da aula, podem me contatar para perguntar, né, algo sobre o tema que vocês estão pensando, né? Se vocês quiserem, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? E aí, na sexta-feira, quando eu já tiver todas as duplas, antes de iniciar, né, acho que ali pela tarde, mais ou menos, eu já vou lançar lá no grupo a ordem das apresentações, né? Então, já vou estar com todas as duplas montadas, os temas vocês vão ter escolhido, e aí eu mesmo vou colocar lá a ordem de apresentação. E aí, a sexta-feira, a gente começa as apresentações, já vai para outra semana com todo mundo com seus temas já propostos, né? Todo mundo com seus temas escolhidos, certo? Mais alguma dúvida, gente? Total, professor, vou estar te mandando aí para você depois no PV, para te estar confirmando se vai ser um tema que pode ser adaptado esse. Tá, ok. Que a gente vai estar escolhendo, tá bom? Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá, gente. Desesperar com calma. Não? Tá ok, gente. Então, quem Professor. não tiver mais... Sim, Alane. Então, sexta-feira, para a gente já estar escolhido o nosso tema que a gente vai apresentar no TCC, é isso? Exatamente. Tá bom, o então. pré-projeto, tá bom? Ok, tá. Mais alguma dúvida? Se não tiverem mais dúvidas, já podem deixar a sala e não se esqueçam de preencher o formulário com o seu nome e nome da dupla até às 22 horas. A apresentação do pré-projeto sexta-feira agora, gente. Depois de amanhã. E professor, mais uma coisa. Eu Sim. acredito que todos devem compartilhar desse pensamento, né? A gente queria
agradecer ao senhor, né, por estar aplicando aí essa matéria. A gente sabe aí a dificuldade que é, né, trabalhar o dia todo e ter que trabalhar à noite. Por mais que sejam poucas horas, mas é um sacrifício, né? E a gente entende, pelo menos eu entendo, acredito que a galera também entende, e queria agradecer o senhor, né, por conta disso, né? Peço que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, e isso serve de grande ajuda para nós, porque vai antecipar o nosso término, né? Não vai atrasar nem nada. Então, que Deus abençoe a vida do senhor aí, viu? Grandemente. Muito obrigado, fico lisonjeado, né? Acho que a gente criou laços aí nessas últimas matérias, trabalhamos bem, também gosto muito de trabalhar com vocês, né? Então, eu fiz essa proposta, né? O coordenador falou, gente, se vocês quiserem se negar, né? Falou para os 3 professores, eu vou ter que procurar outra alternativa, né? Então, eu falei assim, não, então eu fico com a galera lá, acho que dá pra gente dar mais esse gás aí até novembro aí, a gente já vai estar com nossos TCCs prontos. Então agradeço aí pelas palavras, né? E também gosto muito de vocês, viu? Amém aí. Valeu, professor. Tamo junto. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Se não tiverem Boa mais noite. dúvidas, Beijo aí pra vocês. até mais. Já já eu posto lá no. Boa noite, boa noite. Já já eu Se posto alguém, no grupo se alguém lá, na tiver publicação. dúvida, gente, vai ficando aí na sala. Enquanto o pessoal vai saindo aí, vai ficar só você que tem a dúvida comigo, aí eu vou Professor. falando com você. Por enquanto eu não tenho dúvida ainda, né? Porque eu tô com dor de cabeça e febre aqui, eu tô meio abatido, então eu tô sem dúvida ainda. Tá ok.